Bom dia a todos. Senhor presidente, em nome da mesa diretora, queria saudar todos os vereadores aqui presentes e também o vereador que está nos visitando daquela casa legislativa ali em Pirá, Bahia. Nós queremos saudá-lo. Nós queremos também público presente, internautas, todos os presentes aqui nesta casa egrégea. Registramos também com pesar, né, a notícia fatídica do acidente em Rui Barbosa, né? Queremos registrar isso aqui durante essa semana toda, esse lamentável fato. Queria iniciar minha fala, já que o assunto é justamente em matéria ambiental, senhor presidente, com relação ao recolhimento do lixo em Baixa Grande. Potencialmente, nós temos aqui em nosso município uma população que diminuiu de 2010 para agora, 2022, com o novo censo do IBGE. E o recolhimento do lixo em Baixa Grande, o resíduo sólido de materiais, ele tem passado por algumas preocupações, né? Eu falo isso porque nós tivemos um plano intermunicipal de resíduos sólidos que foi realizado inicialmente com um diagnóstico esse que foi feito em 2009 pela CONDE. Depois foi feito um relatório que apontou a necessidade de ter um aterro sanitário no município. Não foi possível. Aí houve um interesse de fazer um aterro sanitário do ponto de vista intermunicipal, né, associado 13 municípios, o que foi feito através de consórcio intermunicipal de resíduos sólidos, e aí houve um novo diagnóstico por uma empresa de engenharia. E houve uma caracterização socioeconômica e ambiental da região essa que compõe 13 municípios, a saber, os municípios que eu direi em momento apropriado. Então, o recolhimento desse lixo, ele gera toneladas de resíduos sólidos, que vem trazendo alguns fatores, né, de risco para a saúde humana, e isso é preocupação ambiental não só de agora. E a gente queria saber, né, principalmente dos vereadores. Senhor presidente, eu gostaria que os vereadores respeitassem minha fala e garantissem a mesma. Obrigado. Em cumprimento à lei ambiental, e justamente pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, esse ano nós vamos ter discussões, tanto a nível estadual, no plano da... já teve, agora recentemente, no plano estadual, quando teve uma audiência pública em Salvador, no estado, tratando desse assunto. Mas como o Conselho de Cidades, através do Ministério das Cidades, traz um documento dizendo que esse ano é um ano de COP 30, que vai acontecer ali em Belém, e a preocupação é com relação ao meio ambiente, não só pelas mudanças climáticas. Eu queria fazer um overview aqui agora, na verdade, um apanhado de como nós tínhamos aqui em Baixa Grande algumas práticas boas. E passo a descrevê-las agora. Potencialmente, nós tínhamos atividade de limpeza urbana, que além de gerar e receber receita por meio do recolhimento separado do lixo, ou seja, a reciclagem, o nosso município contribuía muito com o meio ambiente, minimizando ali a massa de resíduos a ser aterrada. Então, era jogado muito no lixão a céu aberto, mas nós tínhamos aí, em 2009, para contribuir com essa temática e prolongar a vida útil do aterro, que não tínhamos, mas tínhamos um lixão. Então, havia ali uma contribuição, senhor presidente, de um grupo que saía na cidade coletando papelões, papéis, vasos de garrafas, alumínio. Obrigado. Então, é muito livre de nós falarmos aqui que esse grupo de pessoas sobrevivia da catação mediante a comercialização de recicláveis. Só que o que acontece? Esses materiais recicláveis, a fração era muito mínima, né, no que tange a demanda para venda. Então, o que nós trazemos aqui como preocupação ambiental é que formado por essa gama de pessoas que atuava com o poder público, junto ao poder público, né,
para a sistemática de valorização desses resíduos, que é, sem dúvida, uma prática ambientalmente desejável, porque o lixo gera riqueza. O lixo gera riquezas. Então, nobres vereadores, eu gostaria que vocês se preocupassem a partir de agora, porque nossa temperatura média tem aumentado nos últimos anos e é também devido ao lixo. E eu vou me ater ao assunto, dizendo que, independente da comercialização, a utilização no município dessas atividades serviam até para a nossa praça, embelezar a nossa praça, porque alguns compostos orgânicos eram trazidos para a praça. E eu ainda contribuí, eu me lembro que eu molhava a praça e muitos compostos orgânicos a gente trazia para a praça, a nossa praça Manuel Ribeiro Soares. Então, convém ressaltar aqui que no nosso município produzia uma relativa pequena quantidade de materiais potencialmente recicláveis e que era comercializável, como plásticos, papéis, papelão, vidros, metais, etc. Então, isso era localizado ali próximo eu não sei se vocês sabem, do lado do hospital, né? O centro era ali. Então, o que acontece? Esses materiais eram levados para a Feira de Santana para serem vendidos. E esses recicladores independentes, muitas vezes, tinham o valor, né, do frete, que atrapalhava os grandes custos da logística de transporte, senhor presidente. O que nós estamos discutindo aqui e trabalhando nesse tema é que era necessária uma aplicação de um programa de geração de resíduo que evitasse esses custos para levar para fora do município, né? Porque nós não temos aqui prensas, nós não temos aqui... eu gostaria, mais uma vez, de pedir ao presidente da mesa que os vereadores respeitassem o uso da minha fala. Obrigado. Então, de forma que, em quantidades desnecessárias, ademais, era necessário consociar-se no município, vizinhos, para que também, apesar de sermos pequeno porte, nós podíamos se juntar com outros, juntar um volume que pudesse vender e tivéssemos aqui um dia na semana, ou um dia no mês, que pudesse levar para ser vendido. Então, descaracterizando assim, um ganho, né? Porque o caso do consórcio seria muito interessante, porque esses resíduos comercializáveis poderiam ser vendidos em conjunto, viabilizando o transporte e também o ganho de economia de escala. E aí eu gostaria de, nesse momento, em Baixa Grande, dizer que não existe mais coleta seletiva em Baixa Grande. Não existe. Regular, pelo menos, que eu saiba. Implantada desde aquela época. Então, quando existia esse grupo, existia uma necessidade de manter. Então, gostaria que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente faça uma audiência pública para que em que pé está a questão do lixão. Inclusive, se falava que o lixo todo da bacia vinha para aqui. E era uma falácia, uma narrativa que não existe. Ali existe um relatório que diz que iriam medir as toneladas de lixo, e aqui nessa casa, senhor presidente, houve uma audiência pública que trouxe o relatório para que esse lixo, juntamente com Ipirá e Pintadas, pudesse ser levado para ser ali operado na antiga garagem do hospital, próximo do hospital municipal, como já havia citado. Então, esse fato evidencia que existe uma preocupação, mas não existe nenhuma, eu diria, por parte do poder público, uma atividade de modo, eu diria, formal. Então, como havia uma atividade informal, ela deixou de existir. Então, eu queria representar aqui que essa Câmara, pelo menos um documento, pudesse emitir para a Secretaria, solicitando um pedido de providência, para que a gente possa se preocupar com essa temática. Então, o que havia é que, durante as festas, como micareta e algumas outras, juntava muita latinha, e essa população flutuante que vinha para a cidade, que gerava esse resíduo sólido, havia substancialmente pessoas que catavam essas latinhas, que hoje, diga-se de passagem, 98% do alumínio é reinserido no sistema de fabricação de novas latinhas a partir dessa coleta. Então, é um tema que eu não tenho muito domínio, mas eu me preocupo porque eu sou munícipe aqui há 23 anos, sou cidadão baixagrandense, e os resíduos, através dessa triagem, pode trazer resultados... Já estou concluindo, senhor presidente. Então, dentro desse relatório que houve pelo
pela Bacia do Jacuí, pelo consórcio, poderíamos aqui, senhores internautas que nos assistem, ter um diagnóstico e também uma ação prática, porque não basta só fazer um diagnóstico, mas quiçá uma minuta de lei que pudéssemos ter, de novo, um grupo para coletar. Então, concluo, senhor presidente, dizendo que a empresa de engenharia que fez o relatório poderia vir nos explicar em que pé está, ou o próprio consórcio. Que Deus nos abençoe e um feliz final de semana a todos.